E aí, fizeiros e fizeiras, tudo bem com vocês? Eu sou Alex Silva e você está no PPF, Primeiros Passos em FIIs. Seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar de um FII de shopping, o HSML. Aliás, vamos falar um pouquinho mais sobre o setor. O que você acha? Vale a pena comprar FIIs de shopping neste momento? Deixa aqui para mim nos comentários. Alguns fundos de shopping já estão voltando a ter uma receita mais robusta e aumentando seus dividendos. É o caso do HSML. Mas antes de falar dele especificamente, vamos fazer um rápido comparativo com outros ativos do mesmo setor. Sem mais demora, bora pro vídeo! É isso aí, eu retirei algumas informações do site Funds Explorer, da parte do ranking de FIIs, onde vemos ali os 5 maiores FIIs por ordem de patrimônio. O HGBS, o XPML, o VISC, o HSML e o ABCP. Vemos ali na terceira coluna que o HSML tem um preço bastante acessível em relação aos seus pares. Depois vamos falar um pouquinho sobre por que isso ocorreu. E nos últimos 12 meses, ele acumula 4,58%. É um fundo que estava caminhando a passos largos para bater os 7% no acumulado de 12 meses, mas que não conseguiu, obviamente por conta da pandemia. Aqui vemos o patrimônio, o HGBS é o líder soberano, seguido pelo XPML, os dois na casa dos 2 bilhões, e na casa de 1 bilhão temos o VISC, 1 bilhão e 700 milhões, o HSML 1 bilhão e meio e o ABCP com 1 bilhão e 39 milhões. Vemos que todos eles estão com PVP muito bom, abaixo de 1, portanto, oportunidade para comprar um bom ativo a um preço descontado. Obviamente, não dá para esperar ainda dividendos muito bons, mas pensando no longo prazo, todos eles são ótimas opções. Lembrando que esse vídeo aqui não é de forma alguma nem recomendação de compra, nem recomendação de venda. É apenas a minha opinião. Continuando, vemos a vacância física, e que o HSML tem uma vacância relativamente controlada. E na minha opinião, faltam duas coisas para o HSML ser um dos melhores fundos da Bolsa. E já vou adiantar a primeira delas aqui, é a questão do número de ativos. Falta ele crescer mais, diversificar e ter novos ativos, para que ele possa competir em igualdade de condições com o VISC, o XPML e também o HGBS. Mas falta outra coisa ao HSML que nós vamos falar lá no final do vídeo. Fica com a gente até o final. Na data de fechamento deste vídeo, ele estava sendo negociado na casa dos R$ 92. Vemos ali do lado direito, a liquidez diária é de 25 mil negociações. O último rendimento anunciado será de 40 centavos neste mês de outubro, o que dá um dividend yield de 0,43%, bom diante do momento em que nós vivemos. Seu patrimônio líquido de 1,6 bilhões, arredondando, o valor patrimonial de R$ 99, o que dá um PVP de 0,93, como já vimos. Aqui as cotações do HSML, é um fundo novo, praticamente um ano que ele vem sendo negociado aí na Bolsa, e que acompanha mais ou menos a mesma curva de todos os outros fundos, e como os outros fundos de shopping, ainda não se recuperaram bem. Porém, quem comprou cotas deste fundo lá em março, no fundo das cotações, de lá para cá, já observou uma valorização em torno dos 35%. Aqui temos a tela dos dividendos, e eu destaco o seguinte, que com a pandemia, obviamente ele diminuiu os dividendos, mas que esses dividendos já estão se recuperando. Daqui a pouco vamos falar por que isso ocorreu na leitura do relatório. E aqui a curva do dividend yield, que sempre esteve ali nos primeiros meses entre 0,50 e 0,60, com a pandemia foram ali para próximo de 20 e que agora já estão se recuperando. Sem mais demora, vamos para o relatório gerencial. Vemos aí o gestor, que é Hemisfério Sul Investimentos, e o administrador Santander Casseis Brasil DTVM. A taxa de administração dele é um pouquinho salgada, é de 1,10% ao ano. Ele também tem uma taxa de performance atrelada ao IPCA mais 6%, mas que neste momento não está sendo cobrada. E vamos aos comentários do gestor, que diz que a volta do consumo, associada à retomada gradual das operações, é que tem ajudado o fundo a recuperar as suas receitas. E ele destaca a venda de imóveis e eletrodomésticos. O gestor acredita
que nesse resultado tem a influência do aumento temporário do poder aquisitivo em consequência do auxílio emergencial, que tem feito muitos milagres, na economia e também na política. Mas o gestor entende que a decisão do Executivo e Legislativo foi correta, porque não somente trouxe alívio à parte relevante da população, como manteve a atividade econômica. Ele alerta, contudo, que a inflação baixa, com os juros baixos, são um cenário de curto prazo e que a recuperação consistente da economia depende da aprovação das reformas tributária e administrativa. Aqui temos os resultados do fundo, uma tabela bastante simples, em que ele traz a receita, as despesas e o resultado. Falando da liquidez, vemos aí o volume negociado em agosto, que é o último dado disponível. Notem que esse fundo foi negociado em 100% dos pregões. Seu volume diário de negociações de aproximadamente R$ 2.600.000 e que o fundo encerrou o mês de agosto com quase 89 mil cotistas. Aqui temos a composição da carteira, 95% são imóveis, quase 4% está na renda fixa e ele tem também algumas cotinhas de outros FIIs. Quanto à tipologia das lojas, quase 60% são lojas âncoras, que são aquelas grandes conhecidas e que trazem um fluxo maior de pessoas para os shoppings, 30% de lojas satélites, que são as lojinhas locais, e 11% de mega lojas. E de onde vêm as receitas do HSML 11? 84% vem do aluguel mínimo, 4% do aluguel percentual, 7% mall e mídia e 5% de estacionamento. E do lado direito vemos quanto cada um dos ativos desse fundo contribuiu para o resultado, sendo 33% do Shopping Metrô Tucuruvi e 27% do Shopping Pátio Maceió. E aqui vemos o portfólio desse fundo, que está em 3 estados, ali no Acre, em Alagoas e em São Paulo, e que tem esses 5 shoppings, o Via Verde, Pátio Maceió, Super Shopping Osasco, esse eu conheço bem, Shopping Metrô Tucuruvi e o Shopping Granja Viana. O Shopping Granja Viana fica numa região nobre, o fundo tem participação de 51% desse ativo, que tem 161 lojas. Shopping Pátio Maceió tem participação de 100% do fundo e tem 131 lojas. O Super Shopping Osasco tem 57% de participação do fundo e 155 lojas. O Via Verde Shopping, em Rio Branco, tem a participação do fundo de quase 97% e 109 lojas. E o Shopping Metrô Tucuruvi, 100% do fundo, 225 lojas. Essa participação grande do fundo em shoppings como o Via Verde, lá em Rio Branco, e no Shopping Maceió, explicam a recuperação do fundo e do pagamento de dividendos, porque nesses locais a atividade econômica já está num ponto em que o fundo vem recebendo mais receitas. É isso aí. E com essas imagens aí do Shopping Metrô Tucuruvi, vamos encerrando o vídeo de hoje. Aí embaixo eu coloquei os contatos do setor de relacionamento com investidores. Mas agora vamos conceituar o HSML. Bem, no vídeo de hoje vimos que ele é um ativo multirregional, é um fundo que voltou a pagar, seus dividendos estão crescendo mês após mês, mas respondendo à questão do vídeo, o que falta ainda para o HSML? Vimos que ele começou muito bem em seus primeiros meses, mas logo veio a crise causada pela pandemia. Então eu diria que faltam 2 coisas para ele. Primeiro, passar por outras crises para ver como ele vai se sair. Tem essa questão do teste do tempo, e se ele passar por esses testes todos e também crescer, ele estará no mesmo nível de outros grandes FIIs que vimos lá no início. Sendo um FII novo, mas já apresentando bons resultados, tendo um certo nível de segurança. Não tenho como dar outro conceito que não seja 7 joinhas. Lembrando que esse fundo ele precisa crescer. E é o que nós esperamos, que ele cresça mais, que ele aumente o número de shoppings, diversifique mais em outros estados, e o tempo vai nos dizer se realmente ele é um fundo que veio para ficar e crescer, ou se ele vai se acomodar na posição em que ele está. E por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e até o próximo sábado. Tchau!